Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Quero convidar você, meu amado, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. O texto da palavra de Deus que vamos pensar está aí em Apocalipse 2, verso 18. Eu quero pensar com você sobre o tema transformação de dentro para fora. Um chamado para combater o mal. Transformação de dentro para fora. Um chamado para combater o mal. Apocalipse 2, verso de número 18. A palavra de Deus, ela nos diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Eu sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz ser profetisa. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem de suas práticas, matarei os filhos dela. E todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com o cetro de ferro regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito comum, queridos, vivermos um tempo em que as pessoas se preocupam muito com as aparências exteriores. Mais vale uma foto, um perfil exterior, do que olhar de dentro. Olhar de dentro para fora. Quando nós olhamos esta realidade que estamos vivendo, em que pessoas mais se preocupam com o exterior do que o interior, nós nos lembramos de um tempo em Israel que Deus procurava um homem, mas Israel estava cego. Israel queria um rei, e Israel olhava o rei robusto, e eles precipitadamente declararam Saul como rei. Mas Deus procurava alguém que o seu coração estivesse ligado ao Senhor. E é interessante, queridos, que quando Deus vai ungir Davi, Samuel, ele chega na casa de Jessé, e Samuel também estava um pouco envolvido por aquela cultura do exterior. E é interessante a expressão que aparece ali, quando Deus diz: Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Nenhum dos irmãos de Davi eram os irmãos que poderiam se enquadrar no perfil para serem o rei de Israel, porque Deus procurava alguém na essência.
Deus procurava alguém que estivesse de dentro para fora, expressando uma atitude que agradasse ao Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Quando eu olho para a igreja de Tiatira, o texto nos fala que é o anjo da igreja em Tiatira. Às vezes a gente vê essa expressão porque Cristo Jesus escreveu uma carta diretamente ao pastor da igreja, para que ele transmitisse ao povo. E é muito comum as pessoas chegarem para o pastor ou orarem pelo pastor e dizerem assim: Senhor, cuida do anjo da tua igreja. É nesse sentido, porque a expressão do Apocalipse aparece assim, ao anjo da igreja em Tiatira. Ao olharmos para as expressões que aparecem aqui, logo nos versos primeiros que lemos, no verso 18 e 19, o texto dá uma característica acerca do Filho de Deus, que diz que tem olhos como uma chama de fogo. É a expressão da santidade divina. O Deus que tudo vê, o Deus que quer purificar a sua igreja. E ele olha com lentes que ninguém pode ver. E aqui eu extraio o primeiro princípio desta noite, que eu gostaria de destacar com você, que ouve e está estudando conosco as cartas do Apocalipse. Em primeiro lugar, não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Deus conhece as suas intenções. Não há nada que Deus não possa ver. Se pudéssemos passar agora um filme e toda a humanidade pudesse ver o que se passa na sua mente, as suas intenções, as suas motivações, aquilo que você pensou no dia de hoje, nesta semana, há só um que pode ver, e Deus conhece todas as motivações daquilo que você vai fazer, como você vai fazer, com qual intenção você vai fazer. Isso está descrito, querido, no verso de número 19. É interessante olhar que o texto diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. É fantástico olhar para este texto e perceber que temos um Deus que conhece. Ele conhece as obras do seu povo. E é interessante olhar, queridos, para este texto de Tiatira e ver que a semelhança de uma fruta que está bichada, de uma fruta que está contaminada por dentro, assim, o Senhor estava olhando Tiatira. A igreja de Tiatira era bonita por fora, as expressões exteriores. Quem olhasse para a igreja de Tiatira poderia dizer assim: essa igreja está bombando. Essa igreja está realmente, olha que bênção que ela é. Mas o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, que percebe a igreja na sua interioridade, aquele que vê você por dentro, ele sabia que a igreja de Tiatira não era lá essas coisas como aparentava. Você se lembra de algum momento que você comprou uma laranja bonita por fora, mas por dentro ela estava seca? Você se lembra de comer, queridos, um caqui bonito por fora, mas por dentro ele não estava tão bom? Uma goiaba que estava com um bicho lá dentro? Assim Deus estava olhando para a igreja de Tiatira. Ele olhava como se fosse uma larva, que é denominada aqui a larva Jezabel, que estava infiltrada dentro daquela igreja com o espírito maquiavélico, com uma teoria, com uma teologia, com uma heresia dentro daquela igreja, tentando persuadir os crentes daquele tempo a pensarem de uma forma diferente. E quando nós olhamos para a cidade de Tiatira, nós vemos que essa cidade era uma cidade que ela ligava Roma à cidade de Pérgamo. Então, os carteiros de Roma daquele tempo passavam pela cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade pequena,
Não era uma cidade assim tão imponente como Pérgamo, que pensamos na semana passada. Ela era uma cidade pequena, e Plínio, o historiador grego, vai dizer que essa cidade ela tinha uma guarda, era uma cidade militar, porque estrategicamente todas as emboscadas que viessem contra o Império Romano ou contra Pérgamo, na época se tornara a capital da Ásia, ela servia como barreira. Ela tinha um comércio de púrpura, de lã, de couro. Os comerciantes daquela região eram pessoas que tinham até uma certa importância para fornecerem púrpura, para fornecerem a lã, para fornecerem o couro da época. Porém, não era uma cidade tão grandiosa assim. Lá o Senhor perscrutou, olhou e percebeu que no interior daquela igreja havia algo errado. É como se você imaginasse hoje Deus lhe visitando e escrevendo para você uma carta de amor e dizendo assim: olha, eu não gosto dessa sua atitude. Você exteriormente, você está até bacana, mas lá nos secretos, quando eu puxo os arquivos da memória, os arquivos da intenção do seu coração, eu percebo que você não é tão sincero. E o Senhor nos vê por dentro, Ele não nos vê por fora. É claro que esse já era um espírito de um anticristo que estava surgindo naquele tempo. O mesmo autor que escreveu o Apocalipse, recebendo a revelação de Cristo Jesus, que foi o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, e eu não canso de dizer isso, aquele que é íntimo de Deus, ele vai receber os segredos do coração de Deus. E aí vai a pergunta: você é íntimo de Deus? Para receber aquilo que está segregado no coração de Deus para a sua vida? O Senhor revelara a João, e ele fora o mesmo autor das epístolas de 1 João, de 2 João, de 3 João. E lá em 1 João, capítulo de número 2, versos 18 em diante, o apóstolo João já havia dito: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Na visão do apóstolo João, aquela hora em que os anticristos começassem a se manifestar, todo espírito contrário à doutrina santa da palavra, a doutrina de Cristo, iriam ser e se revelar como os anticristos da época. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que João continua dizendo: e eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O que João está falando é que o espírito do anticristo, de heresia contrária à igreja de Cristo, eram crentes que haviam surgido do meio da igreja, que estiveram na igreja, mas começaram com sofismas, com concessões, com permissões, com um evangelho barato da graça, por exemplo, o evangelho da prosperidade, o evangelho que vai tornando o juízo de Deus menos rigoroso, que vai barateando a graça. E naquele tempo era muito comum estas cidades, que eram cidades grego-romanas, serem influenciadas justamente pelas culturas de adoração a outros deuses. E aí, quando nós percebemos este espírito que estava na igreja de Tiatira, nós percebemos que ficava evidente que Tiatira era uma cidade que estava enfrentando, ali com aquela igreja, uma heresia no meio do povo. Então, Deus te traz essa primeira lição nessa noite. Ele conhece as suas intenções. Não há nada que esteja fora das intenções do seu coração que Deus não conheça. O Senhor te conhece por dentro. Ele diz: eu conheço as tuas obras.
E quando Deus te vê, o que Ele vê? Será que Deus vê mais sinceridade? Será que Deus vê amor? Será que Deus vê santidade? O que é que Deus está vendo nesse momento na sua vida? Ele vê carinho, Ele vê generosidade, Ele vê alegria em meio às tribulações, Ele vê tristeza, Ele vê decepção, Ele vê angústia, Ele vê murmuração durante este tempo. O que Ele está vendo? Ele que tem o poder de que com as lentes dele, Ele vê lá no interior da sua alma. É interessante olhar a cultura de Tiatira, porque Plínio, historiador grego, ele continua contando a história de Tiatira e dizia o seguinte, que os crentes daquela época, eles tinham alguns comércios. E para fazer parte destes comércios, haviam ali os chamados grêmios comerciais. E estas instituições tinham as suas cerimônias. E essas cerimônias tinham lá, em toda a cultura grega, eles tinham os momentos de sacrifícios aos deuses gregos. E aí que começou a residir o problema em Tiatira, porque aqueles que eram cristãos começaram a se ver divididos. E você percebe que a igreja, uma parte da igreja, ela se mantém firme, uma outra parte da igreja, ela relaxa na sua doutrina e na sua experiência. Tanto é que é alvo de Deus chamar a atenção dessa igreja, porque alguns haviam se deixado levar pela cultura. E aí, aquelas cerimônias eram recheadas de sacrifícios de comidas a ídolos, a deuses estranhos, e além do mais, no final daquelas cerimônias, tinham as chamadas orgias públicas, onde prostitutas cultuais estavam na frente agora das cerimônias, servindo como prostitutas do culto a estes deuses. E é por isto que este espírito de Jezabel, tão herético, surgiu naqueles dias, porque Jezabel, no meio da igreja, começava a dizer, não tem nada a ver. Para você enfrentar Satanás, você precisa conhecer como ele age, então você precisa provar. Tanto é que o texto diz que eles precisavam então conhecer as doutrinas profundas de Satanás, como diz o verso de número 24. Era a teoria de Jezabel, ela dizia que eles precisavam conhecer as doutrinas profundas de Satanás. E é mais ou menos o espírito dos nossos dias, você não acha? As pessoas acham que elas podem estar na cultura do mundo e estarem dentro da realidade do que Deus espera. E a famosa frase, não tem nada a ver, é uma frase famosa nos nossos dias. Não tem nada a ver isto. Não tem nada a ver o seu filho namorar uma pessoa não crente. Afinal de contas, um dia ele pode se converter. Não tem nada a ver ele ir a uma festa onde vai haver cerveja. São essas pequenas heresias e concessões que vão dando a libertinagem para o nosso povo, e o nosso povo vai se vendo diante de uma situação que depois eles não têm como voltar. Esta cultura estava lá. E é interessante quando você lê o livro do profeta Ezequiel. Quantos já leram o livro de Ezequiel? Você já leu o livro do profeta Ezequiel? O que está mais descrito no livro do profeta Ezequiel é justamente o fato de que o povo de Israel se misturou com outros povos. E a prostituição cultica começou a ser a marca de Israel. Israel agora havia abandonado o Senhor, já havia deixado Deus.
E Deus começa a falar através do profeta Ezequiel que Deus iria chamar este povo para um rio mais caudaloso, para um rio mais profundo. E é Deus levantando o profeta e dizendo: vem para as águas mais profundas. E Ezequiel já estava lá, diante agora daquela realidade, onde os seus pés foram molhados, os seus joelhos foram molhados, e agora a sua cintura estava mergulhada, e ele já não tinha mais estrutura para pisar, porque Deus queria que ele navegasse, mergulhasse, estivesse totalmente navegando naquele mar do Espírito Santo de Deus, o Senhor. Deus manda esse profeta profetizar para um povo que estava vivendo um verdadeiro vale de ossos secos. Essa é a nossa cultura dos nossos dias, queridos. E é interessante olhar para esse momento. O Senhor que te conhece por dentro, eu lhe pergunto, Ele vê confissão, Ele vê verdade, Ele vê sinceridade. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite esteja achando você como um verdadeiro adorador, amém, querido? Onde você está agora e ouve essa palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja encontrando você, que necessita de viver uma vida na presença dEle. Mas em segundo lugar, querido, eu aprendo uma segunda verdade aqui. Lembre-se que crescer em todas as áreas é um imperativo de vida. Veja comigo o verso de número 19, a parte B. Crescer é um imperativo de vida. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Deus está olhando para as obras da igreja e vendo quais foram as obras que o Senhor Jesus viu na igreja de Tiatira. Veja, o texto diz: eu conheço o teu amor. Recentemente uma irmã chegou para mim para se queixar e dizer assim: o meu marido só fica no celular, ele não me dá atenção, ele não me dá amor, ele não me cerca de carinho. O amor daquela igreja era um amor crescente. Por isso que eu extraio com vocês esse segundo princípio: crescer é um imperativo de vida. Nós precisamos crescer no amor para com o próximo, no amor para com a sociedade, no amor para com os perdidos, no amor para com todas as pessoas que nos cercam. Quando você olha para dentro de si e pergunta dentro de si a sua realidade, você vê que esse amor por Deus é um amor mais crescente, é um amor contagiante, é um amor que tem aumentado. O Senhor Jesus olhou por alguns que estavam lá e viu que ali haviam também alguns, que as obras, as últimas obras, eram mais numerosas do que as primeiras. A fé dessa igreja também foi analisada por Jesus. Nós sabemos, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz mais, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus viu que a fé daquela igreja, também alguns que ali estavam, era crescente. Quando veio a pandemia, como que você ficou? Você teve medo? Você está com medo? Você tem fé? Você se apresenta diante de Deus e diz assim: Senhor Jesus, a minha fé é uma fé inabalável. Aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, eu me apresento a Ti como Abacuque. Qual foi a oração de Abacuque? Aquela é uma fé que merece o elogio de Deus, não é verdade? Porque Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça. Que fé robusta, que fé marcante, que fé contagiante. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. E os judeus dependiam do produto da oliveira. Ainda que o produto da oliveira minta, o gado seja exterminado do curral, não haja mais ovelhas nos pastos, ele diz:
ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que fé inabalável! É nessa fé, querido, que nós precisamos nos firmar. É desta fé que o Senhor está procurando. E Ele olha e diz: a sua perseverança também, as suas últimas obras estão crescendo, porque a sua perseverança. Sabe o que Deus olhou? E Ele viu naquela igreja pessoas que começavam e terminavam. Perseverança. Deus quer encontrar pessoas perseverantes. Nós somos mestres em iniciativas. Já reparou que nós somos mestres em iniciativas, mas somos péssimos em acabativas. Você começa a ler um livro da Bíblia, você começa a ler o Novo Testamento, você começa a sua oração, o seu propósito de oração, mas você não termina, você não conclui. Aquele curso que você começou e você terminou, jogou para cima tudo, jogou fora, deitou fora dinheiro. Aquela academia que você começou e não deu continuidade. Jesus olhou e viu que aquela igreja, as últimas obras estavam crescentes. Jesus olhou e viu que alguém tentando infiltrar. É por isso que quando alguém te fala uma coisa, você precisa pedir discernimento para saber se aquilo vem de Deus. Pode ser que por detrás daquela palavra esteja o espírito de Jezabel. Jezabel queria o quê? Quando a gente olha Jezabel do Antigo Testamento, lá com o profeta Elias, ela levou o povo a cultuar Baal, a adorar Baal. Ela conseguiu, é o mesmo espírito do Novo Testamento, o espírito do Antigo Testamento, esse espírito de Jezabel, que tenta dissuadir, colocar uma doutrina errada. E você pode perceber, todas as pessoas que tentam chamar atenção para si, todas as pessoas que são narcisistas, elas têm esse espírito de Jezabel prescrito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Elas são egocêntricas, elas querem chamar a atenção, e esse espírito estava infiltrado no meio da igreja, e Jesus vai combater. E aí nós nos perguntamos, crescer em quê? Já que crescer é um imperativo de vida para mim, para você. Crescer, Deus quer que eu cresça em todas as áreas. Talvez você precise crescer no seu diálogo, não é verdade? Você conversa muito com o celular. Agora na pandemia, então, você conversa muito com as redes sociais, mas talvez você converse muito pouco com seus filhos. Você gosta muito de conversar com o computador, mas conversa pouco com a esposa. Você gosta muito das bênçãos de Deus, mas você não quer conversar com Ele. E a maneira que o Senhor vem tentando dizer: eu quero crescer no meu diálogo, no meu relacionamento contigo. É por isso que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo elogiou o amor crescente daqueles irmãos. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele elogiou a fé crescente daqueles irmãos. E que o Espírito de Deus nessa noite, querido, ache algo que está crescendo dentro de você. Mais de Deus, mais da presença dEle, mais de oração, mais da palavra, mais do amor, mais do diálogo. O que poderia contaminar esta igreja? O que pode contaminar uma igreja? O que pode contaminar a sua família, querido? A paciência com o pecado. Veja comigo que o texto diz que o problema daquela igreja, verso de número 20, eu tenho contra ti. Está com a sua Bíblia aí? Aberta? O texto diz assim: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. O problema desse contágio é a paciência com o pecado. Alguém disse que o pecado, ele pode custar mais caro do que eu possa pagar. E que o pecado pode me levar para mais longe do que eu quero ir. Essa foi a história do filho pródigo. Todos nós somos esses pródigos que um dia nos rebelamos e quisemos sair da presença de Deus. Mas Ele é o nosso Pai,
que nos espera de braços abertos todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo para essa igreja que ela tinha um espírito ali dentro que era contrário ao que ele almejava para aquela igreja, o Senhor Jesus estava chamando aquela igreja ao arrependimento. E veja, é a menor cidade, era a menor igreja, mas foi a igreja que o Senhor Jesus, se você reparar todas as cartas, desde que nós já estudamos até aqui, as que nós vamos estudar, essa é a maior carta que Jesus escreveu. Sabe por quê? Havia mais coisas a serem tratadas com aquelas vidas. Então, o problema de crescermos para algumas coisas na nossa vida e não crescermos no nosso amor, na nossa devoção, no nosso relacionamento com Deus. Aproveite esse momento, querido. Deus parou o mundo para você ouvir Deus, porque na sua correria você não consegue ouvir Deus, no seu corre-corre com a vida, você não consegue ouvir a voz de Deus, e Deus disse: agora eu vou te colocar dentro da sua casa, para você me ouvir. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual é o detalhe de todas as cartas escritas ao Apocalipse aqui, a essas igrejas da Ásia Menor? É que embora essas cartas sejam para uma igreja, elas se aplicam a todas as igrejas. Por isso que o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora parecesse uma carta para uma igreja específica, ela é para nós enquanto igreja, é para todas as igrejas do mundo. E aí eu aprendo uma terceira verdade. Em terceiro lugar, cuidado com as suas concessões. Elas podem representar um caminho sem volta. Verso de número 20 nos diz: eu tenho contra ti que tolera Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Está vendo aqui? Ela dizia, ensinava assim: pode ir, não tem problema você se deitar, não tem problema você ir numa festa onde o deus grego é cultuado, não tem problema você comer comidas sacrificadas a ídolos, não tem problema você ir lá e provar das coisas de Satanás. Você precisa mesmo é conhecer, para você então saber como lidar. E a Bíblia nos ensina totalmente diferente. Ela nos ensina a fugir da aparência do mal. Se você está percebendo, a aparência do mal é aquela conversa fiada na rede social, é aquela amiga que começa a conversar com você e você logo percebe pelas músicas que ela ouve, pelo short que ela usa, pela roupa que ela usa, pelas festas que ela vai, que ela não tem nada a ver com Deus. É disso que o nosso tempo precisa, queridos, nós estarmos atentos às heresias que vão sendo infiltradas. E quando uma mãe percebe, a filha dela já está no mundo. Quando um pai percebe, o filho dele já está bebendo. Mas onde que começou? Começou naquela festa, que era um baile de formatura, não tinha nada a ver, era apenas uma festa, era apenas um momento, e ali nasceu o problema, ali nasceu, querido, a concessão. Cuidado com as concessões que você vem fazendo, porque elas podem te levar para um caminho onde você não quer mais estar, elas podem custar muito caro. Jezabel, o nome Jezabel, é bom lembrar que o nome Jezabel significa pureza, mas de pureza Jezabel não tinha nada. E é interessante olhar para esse texto e perceber aqui uma quarta e última verdade que eu quero destacar nessa noite. Em quarto lugar, quebre ciclos de influências negativas. Veja o verso de número 25. Mas eu conservei o que tendes até que eu venha.
O texto diz: mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Que coisa extraordinária. Você já pensou essa igreja se mantendo firme? Essa igreja se mantendo convicta? Ela não abrindo concessões, ela quebrando ciclos. Sabe o que isso significa aqui, querido? É aquele cristão, é aquela pessoa que começa a perceber que o comportamento ou atitude que o amigo tem, já não dá para caminhar com ele porque você quer caminhar na luz. É aquele fim, é aquele rompimento que precisa haver no momento que você está sendo tentado, no momento que você está sendo enveredado por todas as circunstâncias e influências negativas. É aquele momento que você diz assim: não, eu não vou continuar nesse caminho, eu não vou continuar indo por esta realidade. E você rompe, e você diz: não, eu não quero. É aquela menina que começa a namorar um rapaz, e o rapaz quer ir já precipitadamente às vias de fato. Você já está entendendo o que eu estou falando? Não vem com essa história que você não está entendendo, você está entendendo tudo. É aquele namoro que começa a se tornar libertino. Uma certa feita eu indaguei um rapaz que estava cuidando dele, se ele tinha relacionamento sexual com a sua namorada. E sabe o que o cabra, ele teve coragem de me dizer, irmãos? Ele diz assim: eu estou, mas eu entendo que eu posso ter relacionamento sexual porque eu amo. Olha a resposta que ele me deu: porque eu amo, eu posso ter relacionamento. E é justamente esta concessão que nós vamos fazendo. É o momento que Deus nos chama e diz: quebra os ciclos do pecado, que foi o que aconteceu com Sansão. Sansão foi deixando, e ele foi sendo acariciado por Dalila, e ela foi tocando, e ela foi enganando, e ela foi envolvendo, e ela foi ali tornando-o mais atraído para o pecado, até que ele reconheceu qual era a fraqueza dele. E se cortassem os cabelos dele, ele então cederia. Ele perderia toda a sua força. Por isso, querido, rompa, abra mão. O texto nos diz que o Senhor vai dizer no verso número 26, ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. O poder que existe nessa palavra é tão extraordinário, é tão fantástico, é tão magnífico, que Deus diz assim: olha, você vai ter autoridade sobre as nações. Sabe o que é isso? É você orar aqui no Brasil, e Deus responder a sua oração lá em outro país. É você ter autoridade para pregar o Evangelho de Cristo Jesus e as pessoas se renderem a Cristo Jesus o Senhor. Essa é a autoridade que o Senhor quer que você tenha, firmes para enfrentar essas noites que são as noites escuras da nossa alma, essas noites que nós estamos enfrentando. É esse ponto que você coloca e diz assim: eu não vou mais ceder, eu não vou mais continuar com esse pensamento, eu não vou mais me sentir pequeno, porque o Senhor diz na sua palavra, Ele faz com aquele que é humilhado, que ele venha habitar no lugar dos príncipes. Aquele que habitava no meio do monturo, o Senhor o coloca no lugar dos príncipes. Sabe como é que Deus está olhando para você hoje? Ele que tem olhos como chama de fogo, Ele está olhando e dizendo assim: eu te criei para ser um príncipe meu. Eu te criei para ser uma princesa minha. Eu te criei para o céu. Eu te criei para a glória eterna. Eu te criei para você viver um manancial de águas vivas.
Eu não te criei para você comer das migalhas. Eu te criei para uma mesa farta. Você pode imaginar o que vai ser a mesa farta dos céus. Ele não te criou para você viver como um escravo. Deus te criou para você terminar bem, para você começar bem. E quando nós vamos permitindo que estes pensamentos infiltrados em nós, e veja, eles surgem de dentro da igreja. Eles surgem de dentro da igreja. O espírito de anticristo, de 1 João capítulo 2, verso 18 e 19, diz que ele surge de dentro da igreja. Há joio no meio do trigo. E por isso nós precisamos pedir a Deus que Deus nos mostre, que Ele traga discernimento, que Ele traga sabedoria. E só pode ter sabedoria aquele que permanece no Senhor. E assim diz o texto no verso 27, diz: assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com um cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Por isso quebre os ciclos. Deixe o oleiro, que é o Senhor, fazer você de um vaso que estava ali sem utilidade, ser um vaso útil para a glória do Senhor. Ele diz que vai colocar autoridade. E o texto diz que eu lhe darei a estrela da manhã. Sabe quem é a estrela da manhã? É o próprio Cristo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos dá a paz. Essa é uma música antiga que cantávamos. És a nossa estrela da manhã. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor está te olhando agora, nesse momento Ele está vendo que o seu amor é crescente. Amém? Quantos podem dizer amém? O Senhor que te vê e te sonda, e que sabe de tudo da sua vida. O seu exterior é o mesmo que o interior. O Senhor te conhece e conhece as suas obras. Quando Ele olha a sua perseverança em permanecer inabalável, Ele vê que você é uma pessoa que não desiste. Ele vê fé, Ele vê obras, Ele vê serviço. O Senhor elogiou isto. Mas havia alguns que haviam fraquejado. E o Senhor nessa noite te chama. E Ele está te examinando. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, Ele quer hoje colocar um fim em todos os processos que estão amortecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. É interessante que o Espírito Santo, Ele quer encontrar espaço. O que Ele quer nessa noite? Ele quer encontrar espaço. Um dia o Senhor deixou toda a sua glória. Ele veio para junto de nós. Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez como servo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. E Ele se tornou aquele que foi exaltado, e qual todo joelho, toda língua, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Mas até que cheguemos lá, querido, a estatura do varão perfeito, nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Nós precisamos combater o mal. E Deus está dizendo: eu quero achar constância, eu quero achar perseverança, eu quero achar um amor crescente em você. E Ele está lhe perguntando: você consegue me ouvir agora? Porque quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei o que vai no seu coração agora, mas eu quero orar por você. Você que se
envolveu com as artimanhas de Satanás. Você que se deixou levar pelo pecado. O pecado trouxe tristeza. O pecado trouxe escravidão. O pecado trouxe vergonha. O pecado trouxe destruição, porque o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o mesmo que veio dessa forma, o Senhor diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É essa vida que o Senhor prometeu a você nessa noite, que você pode recebê-la hoje mesmo, dizendo: Senhor, me sonda, Pai. O salmista orou e disse: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Vamos fechar os nossos olhos. Mesmo onde você está, feche os seus olhos. Pergunte para Deus: Senhor, por que que eu tenho vivenciado uma vida tão fria? Senhor, qual é a concessão que eu tenho feito na minha vida? Talvez é um pequeno detalhe que está atrapalhando você de ser mais cheio do Espírito Santo dele. Talvez esteja justamente no seu relacionamento. Talvez seja com as pessoas que estão à sua volta, ou até mesmo seja com você mesmo. O seu maior problema talvez seja você estar gostando de viver assim. E aí o diabo está deitando e rolando, né? Porque ele deita e rola quando ele percebe que uma pessoa tirou os seus olhos da cruz, tirou os seus olhos de Cristo. E é ali, aos pés da cruz, é ali na cruz do Calvário que nós encontramos força para perseverar e irmos até o final, olhando, como o autor da carta aos Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso do vexame da cruz. Você precisa dessa perseverança para continuar? Feche os seus olhos e ore. Você pode dizer aí mesmo: eu preciso de mais perseverança. Eu começo e não acabo. Eu preciso crescer no amor. Eu preciso estar atento com o que está entrando na minha casa, porque tem alguma coisa errada. Eu não vejo a minha família buscando a Deus. Eu não ouço Deus na minha casa. Parece que só eu estou ouvindo Deus. Seus filhos não querem nada com Deus. A sua família não está buscando ao Senhor. Um avivamento precisa acontecer na sua casa. Então diga aí, pode escrever aí, pode mandar uma mensagem para esse celular que vai aparecer nessa tela: eu preciso dessa perseverança, me ajude, eu quero perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Tu és aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor nos ensinou o que é nos humilharmos, porque os humilhados serão exaltados. O Senhor nos ensinou a sermos obedientes e perdoarmos aqueles que nos ofenderem. O Senhor nos ensinou a orarmos: livra-nos da tentação, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Pai, eu sei que há um mal rondando as casas. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Dá-nos olhos nessa noite atentos para ver, para perceber, para, ó Deus, com olhos como o Senhor vê todas as coisas,
ver o que está rondando a nossa vida e quer nos destruir. Venha blindar essas casas, essas famílias com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Se alguém que abriu a legalidade para o inimigo, se alguém, ó Pai, que fez uma concessão, nessa noite é noite de quebrar ciclos. Essa noite é noite de romper com relacionamentos errados. Essa noite é noite de dizer não para o pecado e de dizer para Ti, Senhor, sim, eu quero viver a minha vida contigo. Você sente o Espírito Santo de Deus aí onde você está, dizendo para você: vem, filho amado, vem para perto de mim. Se você está sentindo isso, tome hoje mesmo essa decisão e diga: sim, Senhor, eu quero viver para Ti. Dá-me essa vida santa, dá-me essa vida pura, porque eu quero viver uma vida que só tem razão de ser vivida. E eu descobri hoje que é só na pessoa bendita de Cristo Jesus.